Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Jesus, nosso Senhor, amava ensinar. E ainda bem que ele encontrava muitos corações abertos, corações que queriam aprender. O Evangelho de hoje ensina, quer ser para você exatamente isso. Essa oportunidade de aprender diariamente, um pouquinho a cada dia, saber um pouco mais da palavra do Senhor. Não somente no sentido racional de abstrair um conhecimento, mas que esse conhecimento possa transformar o seu jeito de pensar, de sentir e de agir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Marcos capítulo 2, do versículo 23 até o versículo 28. Marcos capítulo 2, do versículo 23 até o versículo 28, que diz assim: Jesus estava passando por alguns campos de trigo, e em dia de sábado, os seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: Sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Povo amado de Deus, a primeira coisa que eu gostaria de dizer hoje é que não existe problema algum. Ao contrário, é uma grande graça, um grande benefício ser religioso, viver uma fé, seguir um caminho de espiritualidade, de intimidade com Deus. Não existe problema algum em acreditar em dogma, acreditar em doutrina, em seguir preceitos religiosos. Não existe problema algum. Inclusive Jesus era um homem religioso. Jesus nasceu no seio de uma família religiosa. Veja, quando a gente olha para o evangelho da infância de Jesus e quando, depois do nascimento, Maria e José levam Jesus para ser apresentado ao templo, para ser circuncidado, era um rito religioso. Quando Jesus, com 12 anos, ele vai ao templo, passar por um ritual também de passagem dentro do caminho de fé, era um ato religioso. Diz que Jesus ia até a sinagoga da sua cidade, Jesus se levantou, Jesus participou da liturgia, Jesus celebrou a Páscoa com os seus. Então, não existe problema algum viver a fé, porque Jesus era um homem religioso. Agora, o problema é quando nós usamos de dogmas, de doutrinas, de ensinamentos, de elementos da religião como uma arma para ferir alguém, até mesmo para agredir alguém, para ser cruel com alguém. E infelizmente, nesse tempo que nós estamos vivendo tão polarizado, não somente fora da igreja, mas dentro da igreja, eu percebo claramente que é isso que está acontecendo hoje. Muitas pessoas que se apoderam do conhecimento religioso, do direito canônico, do catecismo da igreja, da palavra de Deus, dos ensinamentos do magistério,
não para crescer na fé, não para orientar, para instruir, para salvar almas, mas para agredir os outros. É um absurdo que muitas pessoas fazem em relação ao Papa Francisco, que é o nosso Papa, que foi eleito legitimamente. E nós não podemos duvidar da ação do Espírito Santo. E infelizmente, muitos católicos que se dizem zelosos estão ofendendo o Papa, criticando o Papa, quebrando a eclesialidade da igreja. A igreja é um corpo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então nós não podemos ficar dizendo que esse membro não é importante. Se a gente começa a agir dessa forma, usando elementos da religião para ferir alguém, para separar, nós não estamos trabalhando para construir o reino de Deus nessa terra, porque nós estamos mutilando o corpo de Cristo. Eu não tenho medo de dizer isso. Nós precisamos lutar para conservar a unidade. Então me dói o coração quando eu vejo grupos da igreja se degladiando, padres se degladiando, bispos se degladiando, movimentos se degladiando. Por quê? Porque nós estamos separando. E sabe quem é que gosta de separar? O diabo. Diabolos, aquele que separa. Então, povo amado de Deus, hoje nós não podemos tomar uma postura farisaica. Veja, Jesus foi acusado de não estar obedecendo à lei. Por quê? Porque o sábado era sagrado e Jesus sabia muito bem isso. Porém, eles usaram uma norma, uma orientação da lei para ferir, para perseguir. E Jesus então vem dizer o que está, qual o sentido dessa lei. É interessante que em outro momento Jesus vai dizer, é interessante, vocês ficam dizendo que não pode fazer isso dia de sábado, mas se um animal de vocês cair no buraco, vocês não esperam o domingo para poder ir lá tirar, vocês vão lá e tiram. Ou seja, quando é para vocês, tudo bem. É assim, né? Quando é para a gente dá uma aliviada. Não tem problema hoje não. Não tem problema não. Deus perdoa, Deus é misericordioso. É assim? Mas quando é para o outro, quando é o outro, a gente já está com o dedinho pronto para apontar, julgar, condenar. E a gente esquece. Preste atenção. A gente esquece que Jesus disse, com a mesma medida que você mediu o outro, você vai ser medido. Com essa mesma dureza que você usa para poder falar mal da igreja, do Papa, da CNBB, para falar mal daquela pessoa, daquele grupo, daquele movimento, com essa mesma medida, você vai ser medido. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Então, povo amado de Deus, não vamos cair em uma prática religiosa somente do pode e não pode. Se tem uma coisa que sinceramente me irrita, é quando a gente começa a viver essa fé do pode e não pode. O coração humano é tão cheio de contrários. A condição humana é tão cheia de contrários. Uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer. Uma hora a gente vai, outra hora a gente não vai. Nós somos tão complexos para poder a gente ficar nessa matemática do pode e não pode. É claro, a igreja é muito clara nos seus ensinamentos. Mas a gente não pode reduzir a nossa vida cristã a somente pode e não pode. Porque Deus conhece os nossos contrários. Deus conhece a nossa consciência. Deus sabe que nós somos barro, que nós somos pó. E Ele vai trabalhando nisso. Lembra, no meu livro eu escrevi Caminhos de Discipulado dos Imperfeitos. O que eu queria dizer, o que eu quero dizer com esse livro? Que santidade é um processo. Perfeição é um resultado.
um resultado desse processo. Mas enquanto estivermos aqui, estaremos pelejando, estaremos buscando. Então, por favor, não vamos esfacelar, não vamos mutilar o corpo de Cristo, que é a igreja. Não vamos trabalhar para separar, vamos trabalhar para unir. Mesmo na diversidade, mesmo na diferença, eu posso não gostar daquele modo de rezar, mas eles são meus irmãos e Jesus morreu na cruz por ele, por ela. Eu não posso trabalhar para esfacelar o corpo de Cristo, para rasgar a túnica de Cristo, como uma vez o cardeal Raniero Cantalamessa pregava, que nós estamos rasgando a túnica de Cristo, que ficou intacta ali. Eles não rasgaram a túnica de Cristo, por quê? Porque aquela túnica representava a unidade. E nós estamos rasgando a túnica de Cristo, nós estamos rasgando o corpo de Cristo, cada vez que a gente trabalha para separar e não para unir. Por favor, não trabalhe para separar, trabalhe para unir. Essa ação do Espírito Santo, unir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do teu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.